Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos mais uma atividade de língua portuguesa, certo? Só que hoje a gente vai relembrar o LH. A gente sabe, né, que quando a gente vai responder no caderno, a gente segue algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? A primeira regrinha é pular 15 linhas, deixar essas 15 linhas reservadas para o nosso cabeçalho, para a nossa rotina, certo? E escrever logo o título logo abaixo dessas 15 linhas, no caso, o título da atividade. Atividade Língua Portuguesa relembrando o LH. E quando a gente resolve, né, responder as coisas no caderno, a gente segue algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? Sempre indicar qual questão está sendo respondida. Devem pular uma linha de uma questão para outra, para o caderno ficar organizado. Se tiver algum desenho para ser realizado, vocês podem fazer numa folha de sulfite e depois colar no caderno, ou podem fazer nas próprias linhas do caderno, mas sempre deve ter o número da questão que se pede esse desenho. Depois que vocês terminarem de responder tudo, vocês precisam colorir os números das questões para o caderno ficar bonito. E depois que vocês terminarem, não tem a necessidade de mandar para a Pro no número particular, tá? Porque essa atividade não é nenhuma mensal e nenhuma bimestral, tá bom? Conforme vocês forem terminando, vocês avisem a Pro. Se todo mundo terminar, a gente começa a correção, fechou? Então vamos lá. Se você pulou já as 15 linhas, deixou essas 15 linhas reservadas para o cabeçalho e para a rotina, escreveu atividade de língua portuguesa, relembrando o LH. Então, presta bastante atenção que a nossa atividade vai começar, tá bom? O ano passado, a Pro explicou essa sílaba complexa, né? O LH. Como que é que funciona esse LH? Ele é uma sílaba especial, certo? Por quê? Porque quando a gente lê ele, é como se a gente estivesse lendo a sílaba li. Sim, como se a gente estivesse lendo a sílaba li seguido da vogal que acompanha essa sílaba, certo? Por exemplo, liá, liê, li, liô, liu, leão, certo? Só que, claro, a gente não fala pausadamente assim. E é errado, né? A gente ler o LH assim, fazendo tão claro o som de li. Não, é liá, lhe, li, lho, liu, lião. Não é assim? Muito fácil, certo? E aí, segundo ano, a nossa tarefa é bem simples assim. Para começar, a gente tem o textinho, certo? Que a Pro vai ler, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Leia o textinho com atenção e depois responda as questões no seu caderno. Então, o título, o nome desse textinho é Bolha de Sabão. E o texto fala assim: olha a bolha de sabão na ponta do canudo de mamão. Arco-íris que sobe e se espalha, espelho que foge e estoura. Olha a bolha de sabão que sumiu molhando a minha mão. Está falando das características da bolha de sabão, né? Que ela sobe, que ela se espalha, que quando ela estoura ela molha, certo? Quem escreveu esse texto fofo foi Carmen F, que é o sobrenome dela, um dos, é Carmen F. Rodrigues, certo? Até aí, tranquilo. E aí a questão 1 fala assim para vocês. Então, se você escrever o título aqui bonitinho da atividade, coloca agora o número 1, porque na questão 1 fala assim, ó. Qual é o título do texto? Né? Então, qual é o nome desse texto que a Pro acabou de ler para vocês? Vocês vão responder. Escrever aí no caderno. Respondeu? Pula uma linha e coloca o número 2. Número 2 fala assim: você já brincou de bolhas de sabão? Essa resposta é sim ou não. E aí? Já ou não? Então responde. Resposta pessoal. Respondeu? Pula uma linha e coloca o número 3. Como foi? Então, como foi brincar de bolinhas de sabão? Ah, foi divertido. Foi muito legal. Foi interessante. Foi chato, a opinião de vocês,
certo? Então, a questão 2 e a 3, resposta pessoal. Respondeu? Pula uma linha e coloca o número 4. Na questão 4, fala assim: reescreva no seu caderno as palavras presentes no texto que contém o LH. Então, voltando no texto, tem um monte de palavrinha aqui que tem o LH. E aí vocês vão analisar linha por linha, palavra por palavra, e a palavra que tiver, né, LH, vocês vão reescrever na questão 4, certo? Muito, muito, muito fácil. Pula uma linha e coloca o número 5, e na questão 5 fala assim: no seu caderno, forme no mínimo 10 palavras com LH usando as sílabas abaixo. Por que no mínimo 10? Porque dá para se formar outras palavras, porque eu fiz isso daqui no meu caderninho, para poder ter certeza que daria um pouco mais de 10, certo? Então eu sei, não é para fazer só uma ou duas, é 10 no mínimo, certo? Com essas sílabas aqui, vocês vão tentar juntar para formar palavras. Nós temos a sílaba T, A, B, E, Pi, Do, Re, Lá, Lho, Jo, A, Nha, Lhe, Lho, Vê, Lhu, Bi, Li e o Co, certo? Eu de cara já consigo fazer uma aqui. Qual que é? Vou dar uma dica, ó. P, Lha, Do. Olha só. Já dei uma palavra que vocês podem escrever aí. E aí vocês pensem, analise a sílaba por sílaba aqui e formem mais 9, tá bom? Telhada pro já deu, certo? Fácil, no mínimo 10 em segundo ano. Depois que você fez as 10 palavrinhas usando essas sílabas, na questão 6 nós temos um autoditado que fala assim, ó: no seu caderno, analise as imagens e escreva o nome de cada figura. Nós temos aí algumas figuras que vão dar até a letra H, que vocês devem escrever o nome de cada uma no caderno, tá? A Pro vai falar desenho por desenho para não ter dúvida, tá bom? A letra A é uma abelha, B é um coelho, C, ovelha, D, uma velha, A, um velho, F, um espelho, G, palhaço e H, um repolho, certo? Muito, muito, muito fácil. Essa atividade a gente fez um monte o ano passado, né? É um autoditado, quando a gente olha e escreve. Muito, muito, muito fácil. Respondeu tudo? Da A até H? Pula uma linha e coloca a número 7. E a 7, ela é muito, muito igual a de ontem, né? Só que hoje a gente vai trabalhar o Lha, Lhe, Li, Lho, Lhu. Fala-se assim na questão 7. Reescreva as palavras no seu caderno, completando-as com Lha, Lhe, Li, Lho ou Lhu e depois ilustre-as. Então, aqui é o momento da gente encaixar as sílabas de modo que a palavra faça sentido, né? Nós temos aí, na letra a sílaba mi, seguido da lacuna. Como que ficaria essa palavra? Vamos tentar encaixar? Ficaria milha, milhe, milhe, milho ou milho? Ah, muito fácil, né? É milho. Então, aí no caderno de vocês, você vai colocar o A, vai fazer bonitinho assim, ó, a lacuna, e vai completar. Milho. E aí, terminou? Não, você vai desenhar um milho, certo? Muito fácil. Isso em todas as letrinhas, tá? Completando a palavra de modo que ela faça sentido, escrevendo no seu caderno e fazendo um pequeno desenho, certo? Vamos lá então. O A Pro já falou. O B, como que ficaria? Aliás, como está aqui? Nós temos a sílaba mo, seguido da lacuna e da outra sílaba do,
certo? C, nós temos a escrita, né? Um pedaço da escrita da palavra ervi, seguido de uma lacuna. A D, nós temos a palavra bi, seguido de uma lacuna e da outra parte, né? Da outra sílaba, T. E, nós temos o começo da palavra escrita, ore, seguido da lacuna. F, nós temos a palavra, o começo da palavra espantar, seguido de uma lacuna. G, nós temos a sílaba fo e uma lacuna. Lembrando que a gente está falando olhar, lê, li, olho, não, certo? H, nós temos o seguido de uma lacuna. O I, nós temos vará, seguido de uma lacuna. J, nós começamos com A e já segue uma lacuna. O K, nós começamos com o I e já tem uma lacuna também. O L, nós temos agu, seguido de uma lacuna. A M, nós temos joe, seguido de uma lacuna. N, nós temos a sílaba H, seguido de uma lacuna. E a letra O, nós temos verme, seguido de uma lacuna, certo? Então, recapitulando aqui a questão 7, vai completar cada uma dessas palavras que vão da A até a O, de modo que elas façam sentido, certo? E aí depois você vai escrever no seu caderno essa palavra e vai fazer um pequeno desenho em cada uma das letrinhas, tá bom? O milho, você vai desenhar um milho. Se tiver, por exemplo, espantalho, vai desenhar espantalho e assim sucessivamente. Muito, muito, muito fácil. Muito parecido com a tarefa de ontem, né? Então é isso, segundo ano. Prozinha vai esperar vocês concluírem. Se vocês tiverem dúvida, pode chamar, tá bom? E a prova vai ficar aqui. Qualquer coisa já sabe, tá bom? Então, beijos e até mais. Tchau, segundo ano!